coloca amor nos pensamentos, ó. E você vai fluir com mais alegria. É uma proposta de felicidade isso aqui. A maneira como falamos é essencial para que tenhamos saúde no relacionamento ou para que seja um relacionamento que não é tão saudável. Então, nós não podemos esquecer que o maior mandamento é o amor, é amar a Deus e amar o próximo, a pessoa que está mais próxima de nós. E quantos aqui concordam comigo que andar em amor, viver em amor é desafiador? Especialmente com aqueles que estão em casa. Às vezes, com os de fora, nós temos essa questão, né, de conviver pouco, mas o dia a dia, amar a pessoa que você conhece os defeitos, as limitações, é mais desafiador. E hoje, a gente queria apresentar um tempero para vocês, que é bem conhecido já, é o tempero mais usado nas igrejas brasileiras e mundiais, que é o amor. Amém? E a gente queria trazer para vocês aqui essa receita, porque quem aqui já comeu uma comida sem sabor? Você sabia que o fato de comermos uma comida sem sabor, a culpa não é da comida? É porque faltou tempero. Às vezes estamos culpando o relacionamento, quando na verdade, Rose, o que está precisando é de tempero. Por isso que a nossa proposta hoje é acender, avivar, colocarmos amor no nosso relacionamento. E é tão interessante quando a gente pensa sobre isso, queridos, porque quando uma família nasce, eu vou te dar um exemplo de quando uma família está nascendo, né? Um casal, ele se apaixona, se paquera, se apaixona, né? Está naquele tempo de conquista, e aí há o namoro, há o noivado, há o casamento. E sabe, eu nunca vi ninguém dizer assim: rapaz, eu estou odiando o Joaquim, vou casar com ele. Eu nunca vi ninguém dizer: eu estou odiando Mariquinha. Um homem dizer: estou odiando Mariquinha, vou casar com ela. Não, queridos, nós casamos movidos pelo amor. Amém. Quem concorda comigo? Amém. Então, para que uma família nasça, é essencial de que o amor esteja transbordando em ambos os corações, ao ponto de que eles desejam viver juntos para o resto da vida, até que a morte separe. Eita glória! Não é assim que nós fazemos os nossos votos diante de uma autoridade civil, eclesiástica, quando nós casamos? E sabe, queridos, o casamento é uma ideia de Deus, é uma instituição de Deus, família é uma instituição divina. E às vezes as pessoas olham para o casamento, amor, e como você falou, tá sem sabor, tá aguado, tá azedo, tá amargo, sei lá o quê, mas não tá com gosto bom, né? Não tá aquele casamento, aquela família que você desejaria que estivesse, não tá como você sonhou. E aí as pessoas pensam: tá vendo? Bem que disseram a mim para não casar, bem que disseram a mim que casamento não presta. E aí o que é que essas pessoas fazem? Elas colocam a culpa no casamento, elas colocam a culpa no matrimônio, quando a Bíblia vai nos ensinar, queridos, em Hebreus, que digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então Deus tem o casamento em alta estima, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então qual é o problema? Se o matrimônio é a ideia de Deus, o casamento, a família é a ideia de Deus, está sem sabor, você há de concordar comigo que o que está faltando então é o tempero, né? E como o pastor falou, muitas vezes nós olhamos para uma comida sem gosto, degustamos ela, observamos, degustamos, e a gente pensa: nossa, que comida ruim. Mas, queridos, aqueles ingredientes na mão de uma pessoa que tivesse tido o cuidado de colocar cada ingrediente, cada tempero, eu quero dizer, seria um sucesso. Então, você percebe comigo que a culpa não é do casamento, do matrimônio, da família. Não, queridos, família é a ideia de Deus e tudo que Deus faz é bom. Mas a questão é o que nós estamos fazendo com essa família. Como estamos lidando no nosso dia a dia. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, para te ensinar a usar o tempero mestre, que vai fazer com que a sua família, o seu relacionamento floresça e seja delicioso para a glória de Deus. Uma das coisas que a gente tem aprendido é que milagres não acontecem por acaso. Na Bíblia, quando a gente estuda
pessoas provocaram milagres e transformações, milagres também na família, não acontecem por acaso. Relacionamentos não são bem-sucedidos por acaso. Pessoas tiveram iniciativas, fizeram, perseveraram em algumas áreas para que pudessem estar desfrutando hoje do fruto. Então, aquela famosa história, né? A grama do vizinho é verde, mas não é por acaso. Alguém está cultivando aquilo ali. Desde o início da família, Deus disse para o homem guardar o jardim e também cultivá-lo. Há áreas da nossa família que precisam ser cultivadas. Por isso, nós queremos pegar esse tempero que é o amor hoje e colocar aqui em 3 áreas. E eu queria já começar falando do primeiro lugar que nós precisamos colocar amor no nosso relacionamento. Então, o primeiro lugar que vamos colocar amor, o tempero do amor no relacionamento, é em nossos pensamentos. Eita glória! Olha só, o irmão Kenneth Hagin dizia o seguinte, que se uma pessoa pensa errado, ela vai crer errado, ela vai confessar errado e ela vai agir errado. Tudo começa com a forma de pensar. Se eu começar a pensar mal de Rose, eu vou começar a acreditar, por exemplo, se você está aqui, casou, claro que hoje o culto não é para casais, mas é para a família, mas se você casou e está vivendo um momento difícil no casamento, quem nunca foi assediado pelo famoso pensamento que diz assim, eu acho que casei com a pessoa errada. Bem que mamãe dizia para não casar com esse jumento. Bem que mamãe dizia para não casar com essa mulher, porque ela é muito braba. E sabe, irmão, só aqui abrindo um parênteses, mulheres normalmente são brabas, ok? Se está paquerando alguém que é braba, normalmente, há algumas exceções de mulheres mansas, mas a maioria normal é braba, tá certo? Para tranquilizar alguns corações. Aí há pessoas que pensam assim, casei com a pessoa errada. Esse tipo de pensamento vai enfraquecer a motivação dessa pessoa que pensa dessa forma. Se uma pessoa pensa que casou, Rose, com a pessoa errada, no momento de crise, de dificuldade, ela não terá motivações para lutar pelo seu relacionamento. Então é muito importante a gente entender que tudo vai começar com a forma de pensar. E há pensamentos que enfraquecem a motivação. Pessoas que pensam assim, eu acho que essa pessoa não me merece. Olha, eu acho que eu mereço coisa melhor. Eu mereço ser feliz. E esse tipo de ideia vai entrando e matando a motivação, as forças do outro de continuar lutando pela sua família. Então é muito importante a gente começar a entender que pensamentos, nem todo pensamento que vem para a sua cabeça é um raciocínio seu. Há a parte mental de inteligência, mas também há ataques na nossa mente que o diabo vai introduzir sutilmente. Para quê? Para que a gente ache que aquele pensamento é uma ideia de supervalorização. E pessoas, em nome do amor próprio, têm destruído o amor ao próximo. Eu preciso vigiar os meus pensamentos. Então a gente precisa fazer alguns exercícios, por exemplo, pensar nas qualidades do outro. Há pessoas que, quando estão sofrendo no relacionamento familiar, tudo que elas conseguem meditar de dia e de noite não é nos Salmos, nem em Provérbios. Conseguem meditar dia e noite em quê? No defeito do outro, no tom de voz, porque começa agora a pensar, e gente, meditação faz com que coisas comecem a se enraizarem em nós. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses 4:8, que nós precisamos ter cuidado naquilo que vai ocupar a nossa mente. Então, primeira coisa, coloque amor nos seus pensamentos. E também quero que Rose fale um pouco mais sobre isso. Esse ponto, ele é bem interessante. Na verdade, você vai perceber que nós estamos construindo aqui como que uma escadinha. Esse é o primeiro degrau
é o primeiro lugar onde nós devemos temperar, né, a nossa vida, é temperar os nossos pensamentos com amor. E quando nós pensamos nessa questão, queridos, de colocar amor nos pensamentos, eu lembro de algo que Paulo falou que é bem relevante. Paulo vai dizer, escrevendo aos irmãos em Roma, que os que pensam nas coisas da carne vão se inclinar. Faz assim para o teu lado direito, vão se inclinar para as coisas da carne. Segura aí. Mas os que pensam nas coisas do Espírito vão se inclinar para as coisas do Espírito. O que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo algo simples e uma verdade absoluta, de que a nossa vida sempre irá na direção dos nossos pensamentos. Então, se você pensa na coisa errada, você vai se inclinar para a coisa errada. Mas se você pensa que o seu pai é uma bênção, a sua mãe é uma bênção, que você não nasceu na família errada, que você não casou com a pessoa errada, mas você procura as virtudes, você medita nas virtudes. Então, o que é que vai acontecer? Ao invés de você se inclinar para aquilo que é errado, porque você estava pensando no que é errado, a partir do momento que você começa a pensar, a colocar amor nos seus pensamentos para com a outra pessoa, para com a sua família, você automaticamente começa a se inclinar para aquilo que é certo. Então, é simples assim. Os nossos pensamentos têm o poder, queridos, de dirigir a nossa vida. Por isso que o irmão Hagin afirmava que quem pensa errado, vai falar errado, vai crer errado e vai agir errado. Mas se alguém pensa certo, essa pessoa vai crer certo, essa pessoa vai falar certo e essa pessoa vai agir corretamente. Então, colocar amor nos pensamentos é essencial. Você vai ver que isso é o ponto crucial, inicial, né? O primeiro degrau que nós estamos subindo aqui, para que todas as áreas, todas as demais áreas possam receber esse tempero extraordinário que é o amor. E eu quero citar para você um verso bem interessante. Eu vou lê-lo para você na versão A Mensagem. Então, apenas ouve com atenção. Lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 8, Paulo vai começar a falar para os irmãos de Filipe no que pensar. Você sabia que a palavra de Deus nos ensina no que pensar? E ela não nos ensina a pensar no que é ruim. Ela nos ensina a pensar no que é bom. Agora, escuta esse verso nessa versão A Mensagem. Presta atenção. Diz assim: resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. Pensem no melhor e não no pior. Pensem no belo e não no feio. Aleluia! Você sabia que tem coisa na vida do outro que é feio? Aquela atitude que é feia, aquele posicionamento que é feio, sabe? Aquela palavra mais dura que machuca você. Você pode pensar em todas essas coisas e querer chutar o pau da barraca da sua família. Mas você também pode decidir pensar naquilo que a pessoa tem de bonito e não naquilo que a pessoa tem de feio. Porque todo mundo tem uma parte feia. É ou não é verdade, queridos? Todos nós temos algo que está melhorando, algo que está se aperfeiçoando, sabe? Pessoas que eram ignorantes, brabas, casam e começam, sabe, a entender em Deus que não podem conduzir uma família diante daquela aspereza toda. E gradativamente a pessoa começa a mudar. Mas é uma parte que ainda está feia. Sabe aquele quarto feio, né, bagunçado, que a gente não quer que ninguém entre, mas em toda casa tem aquela parte que a gente guarda um monte de coisa? Pois bem, todos nós, amados, temos algo na nossa vida pessoal que não é tão bonito assim. Mas a verdade também é que nós temos algo, áreas da nossa vida que são muito belas.
Aleluia! Que são muito maravilhosas. Então, o que é que Paulo está ensinando aqui aos irmãos? Queridos, é o segredo do sucesso. Colocar amor nos seus pensamentos. O que é isso? Colocar amor nos meus pensamentos. Simples. Pense na virtude e não no defeito. Pense no que é belo e não no que é feio. E aí, quando esse marido chegar, depois de um dia, você pensando na virtude dele, ele sai de manhã para trabalhar, e aí você está lá fazendo um almoço, né, cozinhando, pega um negócio, corta, tempera, e só meditando. Rapaz, que marido maravilhoso. Olha, toda essa feira que eu tinha aqui, rapaz, não foi ele que comprou. Ele sai para trabalhar, ô marido trabalhador, que ovos maravilhosos ele comprou, que maravilha, e você cozinhando e mexe para um lado, mas quando esse marido chegar, meu irmão, minha irmã, você vai estar animada. Você vai dizer, chegou! Você não vai fechar a cara. E ele perguntar para você, o que é que você tem? Aí você, miserável, você sabe. Não, você está meditando no belo. E colocou lá, escondidinho feio. Porque todos nós temos áreas belas e feias. Mas graças a Deus que as belas sobressaem. Sim ou não? Não me assuste não, sim ou não? Então, queridos, colocar amor nos pensamentos nada mais é do que tomar a decisão diária de pensar o bem acerca do outro, de pensar nas virtudes do outro. Isso de um filho para com o pai, de um pai para com o filho, de um cônjuge para com outro cônjuge, de um irmão para com outro irmão. Se nós pegarmos esse ingrediente e colocarmos ele nos nossos pensamentos, eu quero te dizer, a sua família e a sua casa vai ser um sucesso. Então, a primeira coisa é fazer essa faxina nessa mente, amém, gente? Porque se a pessoa fica meditando nas virtudes, quando vê o outro, irradia. Mas se ficar pensando nos defeitos, até corre o risco de ficar possuído, porque você vai ficar... Quando ele chegar, está assim... cheio, inflamado. Estou brincando, amém? Mas inflamado de ódio e de raiva pelo outro. Então, coloca amor nos pensamentos, ó. E você vai fluir com mais alegria. É uma proposta de felicidade isso aqui. Porque há relacionamentos que Deus não quer que seja uma tristeza, a cruz. Cadê a cruz? Já casou, já tem uma cruz? Tem pessoas que têm essa visão, né? Já tem uma cruz também, irmão, tá certo. Então, pessoas desonraram Jesus com a forma de pensar. Em Mateus 9, versículo 4, nós vemos pessoas desonrando a Jesus com os seus pensamentos. Então, eu preciso cultivar honra nos meus pensamentos. E honrar é uma forma de demonstrar o nosso amor. Então, eu acredito que sobre colocar amor nos pensamentos, estamos esclarecidos. E é muito perigoso pensar sobre nós mesmos além do que convém. Há pessoas que se acham o anjo aqui na terra e que a pessoa que convive com eles... é o capeta. São muito privilegiados, né? Olha, é porque, né? Modéstia à parte, mas eu sou uma grande bênção. Devemos ser... Cuidado para esse tipo de pensamento de entrar de que somos aquela expressão, que a gente não toma mais coca hoje, mas é a última Coca-Cola do deserto. Pessoas que se acham que a família, a esposa, o marido, os que estão próximos são indignos da sua grandeza. Paulo vai dizer em Romanos 12, não pense de si além do que convém. Até porque na família, quem nos dá a nota não somos nós. É quem mora com a gente. Eucana disse para Ana assim, Ana, eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Nota 10, ó. Um marido nota 10, mas ele sujeitava isso a ela. Quando chegar em casa, irmãos, façamos um balanço. Vamos ver como estamos, porque às vezes estamos nos achando e a nossa bola está muito cheia quando está precisando de mais ar, quando cabe muito mais ar lá. Amém? Então, é bom pensar de si equilibrado, é bom sujeitar. É confortável? Não. Mas é o caminho do crescimento. Amém?
geralmente o contraditório nos faz olhar para outras áreas que não estamos percebendo, e aí crescemos. Então, primeiro ponto, Rose, colocar amor nos pensamentos. E agora, queremos colocar amor em outra área, que também é bem desafiadora. Segundo ponto é colocar amor nas palavras. Esse segundo ponto aqui, no namoro, era tanto tempero que chega e enjoava. É tanta aquela coisa melosa. Mas quando a gente começa a conviver, se não tivermos cuidado, vai faltar tempero nas palavras. O segundo lugar para colocar amor em nossas palavras. Olha, quantos aqui concordam comigo que Deus é bem resolvido, é maduro, que Deus não é almático, que Deus não é mimimi? Mas em Malaquias 3:13, o Senhor falando para o povo daquela aliança, Ele disse assim: olha, as vossas palavras foram duras contra mim. Deus dizendo que o povo tinha falado palavras duras contra ele. Isso me mostra que mesmo Deus sendo maduro, bem resolvido, perfeito, tem palavra, gente, que é dura. Tem gente que tem uma língua, Rose, que é só o sangue de Jesus Cristo. Tem poder, tem poder, tem poder. Então, uma das áreas que eu preciso colocar amor em minhas palavras. Em Efésios 4:29, na versão King James, Paulo fala assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Eu acredito que falar corretamente, e aqui eu não estou falando de conjugação, de falar nas regras aí do português, não, mas falar corretamente é uma coisa, irmãos, que como cristãos já devemos estar operando muito bem. Paulo diz: da boca de vocês, crentes de Éfeso, de Caruaru, de Gravatá e região, não deve sair mais nenhuma palavra que cause destruição. Em Provérbios 15:28, ele também falando sobre colocar amor nas palavras, ele diz que o coração do justo medita, pensa bem antes de falar. Você viu que o primeiro ponto foi colocar amor aonde? Então, se eu coloco amor nos pensamentos, isso vai contaminar minhas palavras. Eu preciso pensar antes de falar, colocar amor nas minhas palavras. E há aquelas pessoas que usam as palavras, né, como sal, e diziam assim: não, mas eu falei a verdade. Oxi, a pessoa ficou irada, quase me dava um murro, mas eu falei a verdade, porque a verdade dói, quando na verdade Jesus disse que a verdade liberta. O que nós temos aprendido, irmãos, que a verdade dita sem amor, ela pode machucar. A verdade falada de uma maneira crua, ela vai machucar, vai agredir. Eu preciso estar me policiando e temperando minhas palavras, como também disse o apóstolo Paulo em Colossenses. Em Colossenses 4, ele diz que a palavra dita por vocês seja sempre agradável. 4:6, ele diz isso: temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Temperar as palavras podem trazer sabor para os nossos relacionamentos. Às vezes não há diálogo na família, não é porque não há disponibilidade de ouvir, de falar, mas é porque as palavras são desagradáveis, queridos. É terrível ouvir alguém que fala de forma desagradável. É constrangedor. Às vezes eu ouço coisas de pessoas que estão ao nosso redor, que até eu não sou nem parte daquilo ali, mas é constrangedor estar presenciando aquilo, porque não há amor nas palavras. Então, olhe para a pessoa que estiver perto de você, se for um amigo, um familiar, um inimigo, e diga assim para ele: coloque amor nas suas palavras.
Aleluia. A maneira de falar, queridos, é Estou essencial. brincando, viu, gente? A maneira de falar é essencial para a saúde do nosso relacionamento, sim ou não? Isso em toda a esfera de relacionamento, quer seja no trabalho, quer seja na igreja, quer seja na família, aonde quer que estejamos, queridos. A maneira como falamos é essencial para que tenhamos saúde no relacionamento ou para que seja um relacionamento que não é tão saudável. Então, perceba que nós estamos construindo algo aqui. Porque se alguém pensa, coloca amor nos pensamentos, vai ser mais fácil essa pessoa colocar amor nas palavras. Sim ou não? O que é que você acha? Vai, queridos. Porque a pessoa está pensando no bem. E quem pensa no bem, quem pensa na virtude, tem uma grande tendência, uma grande probabilidade de falar o bem, de falar a virtude. Então, dentro disso ainda, eu queria citar 2 textos que são bem significativos dentro disso. Presta bastante atenção no que está escrito em Provérbios 12, versos 18. Aqui Salomão, o sábio Salomão, ele está falando, e em Provérbios 12, 18, ele vai dizer algo bem interessante, quando ele declara: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é remédio, é medicina. Presta atenção na primeira parte dessa afirmação de Salomão. Porque Salomão fez aqui uma afirmação. E ele disse que existem pessoas que as palavras, a maneira de falar, na minha versão diz tagarelice. Há pessoas cuja tagarelice, cuja maneira de falar, cujas palavras que essas pessoas liberam, ele compara essas palavras à ponta de espada. E eu pergunto para você, o que faz uma ponta de uma espada utilizada de uma maneira inconveniente? Fura, machuca, dói, agride, causa dano. Então, o que Salomão está dizendo aqui é o seguinte: ei, se você não tiver cuidado, as suas palavras vão ser como a ponta de espada, que vai machucar o outro, que vai ferir o outro, que vai danificar o outro e, consequentemente, danificar o seu relacionamento. Mas ainda dentro disso, e eu queria fazer aqui um paralelo, uma comparação, eu queria te citar um outro Provérbios, do mesmo Salomão, quando ele vai dizer o seguinte em Provérbios 24, verso 26. Ele declara: como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Uau! Percebe que no primeiro versículo que eu te citei, Provérbios 12, 18, Salomão vai comparar a palavra ou as palavras de algumas pessoas como pontas de espada. Ele diz que são pessoas que falam, e quando elas falam, elas machucam, elas agridem, elas penetram com suas palavras e causam feridas grandes. Aí, depois, ele vem falando em Provérbios 24, 26. Como beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Que as minhas palavras, amor, elas podem ser como a ponta de uma espada que fere, ou as minhas palavras podem ser como um beijo nos lábios. Aleluia. Você percebe que aqui ele fala como beijo nos lábios. Porque beijo na bochecha é bom para um casal, né? Um cheiro, um beijo na cabeça, um beijo na mão, sei lá. Mas se você é um casal casado, bom mesmo é beijo na boca. É ou não é, irmão? Eu sei que tem gente que não beija mais na boca, tem anos de casado, o dente caiu, não escova mais o dente quando vai dormir, eu não sei o que é que aconteceu. Mas alguma coisa se perdeu, quando namorava queria estar o tempo todinho. Aí agora, que pode, que casou. Tem alguém aqui nesse recinto? Ele está comparando, queridos, palavras retas como um beijo nos lábios. Então é uma escolha diária. Eu quero que você repita assim bem forte comigo. Diga: é uma escolha diária
Você abre o zóio, como de um matuto, e já vai ter a oportunidade. Ou de furar, ou de beijar. Então, queridos, a decisão é sua, porque a língua é... Olha que revelação profunda. A escolha é sua, porque a língua é... Diga minha. Diga, a escolha é minha. Não, assim você não está falando com fé. Com fé, diga, a escolha é minha. Porque a língua, esta língua, é minha. Você não domina a língua do outro, mas você domina a sua. É ou não é? É. Então, queridos, é uma decisão nos nossos relacionamentos de colocarmos amor nas nossas palavras. Então, o que seria uma palavra reta? Seria palavras de bondade. Seriam palavras que expressam o amor que nós sentimos, o quanto o outro é relevante para nós. Quando nós falamos da virtude, amados, nós estamos dando o ibope, a coisa certa. Mas quando nós ressaltamos ou falamos dos defeitos, nós estamos dando ibope à coisa errada. E sabe de uma coisa? Tudo que você não dá ibope sai do ar. Então, por mais que venham pensamentos contra outra pessoa, contra seu pai, contra sua mãe, contra seu esposo, seu irmão, não importa. Decide lançar esses pensamentos ruins fora e manter na sua cabecinha um pensamento que fala ou que ressalta a bondade do outro. E, consequentemente, vai ser mais fácil quando você abrir esta boca linda. Palavras de vida saírem dos seus lábios. Posso ouvir um amém seu? Amém. Até porque a boca fala do que está cheio. E como é que eu encho meu coração? Meditando, amém, gente? Então medita nas qualidades, nas virtudes e também fala elas. Para fechar esse penúltimo ponto aqui, em Provérbios 31, versículo 26... falando da mulher virtuosa, diz que ela, quando fala com sabedoria e ensina com amor. Então, a maneira correta de usar as palavras é falar com sabedoria e ensinar com amor. Até mesmo em um momento de instrução, de correção, eu posso falar com sabedoria e colocar amor nas minhas palavras, mesmo para corrigir. É muito importante a gente aprender que mais importante do que o que eu estou falando é como eu estou falando. Eu preciso empacotar bem minhas palavras para poder alcançar o coração do outro. Às vezes o que eu estou falando é a razão, é a coisa a ser dita, mas às vezes estamos fazendo isso da maneira errada. Então aqui ele fala, Provérbios 31, 26 diz isso: fala com sabedoria e ensina com amor. E para a gente agora entrar no terceiro e último lugar onde colocar amor, Tiago também falando sobre palavras, Rose, ele diz que todo homem que consegue governar bem suas palavras também será capaz de refrear o corpo. Isso aqui é muito interessante porque uma pessoa que não controla bem suas palavras também não vai controlar suas atitudes. Se eu governo bem aquilo que eu estou liberando da minha boca, a tendência vai ser também poder refrear o corpo inteiro. E dentro desse entendimento de Tiago 3, versículo 2, nós queremos fechar essa ministração, essa receita, colocando agora amor aonde? Aonde? Já colocamos nos pensamentos, já colocamos nas palavras, e agora onde vem o último lugar para colocar amor? Agindo, o que mais? Vamos interpretar. Colocando amor nas atitudes. Aleluia. Que é o agir. Colocar nas atitudes. Porque não vai adiantar pensar e falar e depois agir o contrário. Já conheceu pessoas que dizem assim: não quero que me diga que me ama. Eu quero atitude. Eu quero mudança. E aí entra em um outro extremo. Porque palavras são necessárias. Palavras são importantes. Elas não são suficientes.
porque elas precisam ser acompanhadas de ação. Mas a gente não pode dizer, nunca mais me peça perdão nesta terra. Eu quero agora transformação. E muitas vezes o confessar, o pedir perdão, é uma maneira que Deus também usa para influenciar a criatura. Eu não posso privar o outro de pedir perdão, porque Jesus ensinou que se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia essa criatura vier e dizer, estou arrependido, Jesus disse, perdoa. Foi Jesus que disse. E eu preciso agora colocar amor em minhas atitudes. Falando para os maridos, quantos maridos tem aqui? Se revele, maridos, noivos, namorados. Quem aqui está crendo na vitória, aleluia? Solteiros. Pronto, já vai aprendendo. Ele fala assim, ó, maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Uma versão diz isso, Colossenses 3,19. A outra diz, não a trate com grosseria. E a mais antiga diz assim, não se irrite contra elas. Grande, dura coisa me pediste, Paulo, né? E é interessante que ele fala aqui, que o homem não deve tratar a esposa com grosseria. Gente, mulher é a parte mais frágil. Elas são delicadas. Eu sei que tem mulher que é braba, como eu falei aqui, que risca a faca no chão. Mas a Bíblia diz que elas são a parte mais delicada. E o Criador da mulher disse o seguinte, olha, quer uma vida de paz, quer viver muito na terra, não trate ela com grosseria. É o famoso provérbio que alguém um dia disse, que a mulher é igual ao transformador, recebe 110 e devolve 220. A gente precisa ter cuidado com isso. Só um detalhe, mulher é igual ao transformador, recebe 110 e devolve 220. Agora pega a revelação, isso é para a vida ou para a morte. Essas mulheres são geradoras, né, gente? Então nós precisamos colocar amor aonde? Nas atitudes, para não morrer cedo. Quantos casos já ouvimos aí, né, gente? Às vezes nem sempre de morte física, mas da morte diárias do relacionamento. Então é importante, uma vez ouvindo o John Bevere falar sobre relacionamento, ou John Bevere, como alguns preferem, ele ensinando sobre a questão do marido, porque para mim sempre foi um desafio entender, porque na Bíblia, Jesus, tem que o homem não pode tratar, ou não deve tratar a esposa com grosseria, mas não tem esse mesmo versículo para as mulheres. Eu confesso, irmãos, que eu ficava pensando, porque a mulher também, às vezes, dá uns coices, não é verdade? Não sou eu o homem, né? Mas o que acontece? Quando o marido coloca amor nas atitudes, ele vai ter o retorno dela. Como a gente falou aqui, mulher geradora. Você dá uma sementinha para ela e depois de 9 meses você vê o resultado. Você planta e ela vai gerar um resultado para a sua vida, para a nossa vida. Agora, o John Bevere falou o seguinte, sobre essa questão de relacionamento. Uma vez que o marido é o cabeça do lar, quantas cabeças do lar temos aqui nessa noite? Ficou mais fraquinho já, né? Deve dar preferência à esposa. Era a sua hora, irmã, de concordar. Então, colocar amor, muitas vezes, vai ser abrir mão de algumas coisas e preservar o todo. E não reagir de maneira carnal. Então, o último ponto, onde colocamos amor nessa receita, são nas atitudes. E repito, fica muito fácil você colocar amor nas atitudes, quando você já colocou amor nos pensamentos, quando você já colocou amor nas palavras. Então, vai ser uma consequência, porque, repetimos, como dizia o irmão Rei, se você pensar errado, você vai falar errado,
você vai acreditar errado e você vai agir errado. Então, queridos, isso é essencial, ter esse tempero nos meus pensamentos, nas minhas palavras e nas minhas atitudes. E para que a gente comece a fechar, eu quero te citar um verso que eu acho um dos versos mais lindos da Bíblia, mais guti-gutis, mais fofinho. E ele diz assim, é Paulo falando lá em 1 Coríntios 16, verso 14, e ele diz o seguinte: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Está cozinhando? Amor. Coloca amor nisso. Está passando roupa? Coloca amor nisso. Está dirigindo? Coloca amor nisso. Foi pegar um filho na escola? Coloca amor nisso. Está ensinando tarefa para esse menino que não é burro. Coloca amor nisso. Queridos, quando nós colocamos amor nos nossos atos, eu digo para você, amados, não haverá família que seja sem sabor, sem gosto, aguada, azeda, não. Vai ser sempre um sabor extraordinário. Vai ser desejoso voltar para esse lar, voltar para essa casa. Você vai contar as horas para chegar em casa e ver a sua família e ver sua casa. Uma família perfeita? Não, mas uma família feliz. Então, essa receita é uma receita de sucesso, que vai fazer com que você prove e viva a bondade de Deus na sua família. Um outro verso, já que Júnior falou sobre os homens, eu quero te citar dentro dessa questão ainda de colocar amor nas atitudes, é quando a Bíblia está falando sobre a mulher virtuosa. E diz assim em Provérbios 31, 12, ela não é irritada. Amém. Amém, irmão. Ela não é irritada, nem na TPM. Por que nem na TPM? Porque para a TPM existe algo que Paulo chamou de domínio próprio. Sabe o que é que a gente quer na TPM? Dominar o próximo. É ou não é? Você quer dominar o marido, quer dominar o menino, quer dominar todo mundo. Na TPM você quer ditar as regras. Afinal de contas, e você passa a peixeira no chão e pega a espátula para dar na cabeça do menino, do marido. Ô, seu burro, o menino está aprendendo, você ensinando a mim. Isso é um jumento, um cavalo. Burro, burro, burro. Ele não vai aprender. É melhor você dizer, campeão, mamãe está aqui para te ensinar. E tu vai tirar a melhor nota. Sabe por quê? Porque eu vou te ensinar. E em Deus você é capaz. Você não é burro. Você não tem nenhuma deficiência de aprendizagem. Você é o menino prodígio de mamãe. Meu irmão, esse menino vai olhar assim. E é, mãe? É uma identidade fortalecida. A partir de quê? De um pensamento, de uma palavra, de uma atitude. E ele diz, para finalizar, ela não é irritada. Presta atenção. E trata o marido muito bem. Por todos os dias da sua vida. Ô, irmão, era a hora de você saltar de alegria. Repetindo, ela não é irritada e trata o marido muito bem por todos os dias da sua vida. Você pode se colocar de pé?